A chuva caía sem piedade sobre a cidade quando uma jovem enfermeira, arruinada pela demissão e pelas dívidas da mãe doente, recebeu uma proposta que mudaria tudo. Um homem misterioso, preso a uma cadeira de rodas e a segredos sombrios, ofereceu-lhe um contrato de casamento em troca da salvação de sua família. O que começou como um acordo frio, logo se transformaria em uma batalha contra traições, perigos e sentimentos proibidos. Entre a lealdade e o amor, ela descobriria que alguns destinos são escritos não por escolha, mas por coragem. Antes de ouvir essa história arrebatadora sobre um contrato que se tornou amor, não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias emocionantes. A chuva fina caía impiedosa sobre o asfalto molhado, espelhando as luzes turvas da cidade. Isabela apertava a pasta contra o peito, sentindo o frio úmido penetrar suas roupas finas. Acabara de ser demitida do Hospital Santa Clara, o mesmo onde sua mãe, Dona Lúcia, jazia em um leito, lutando contra uma doença que parecia consumir não apenas seu corpo, mas também as últimas economias da família. As contas médicas, um monte de papéis cruéis, pesavam em suas mãos como chumbo. O aluguel do pequeno apartamento na periferia estava atrasado, e a cada gota que escorria pelo rosto, Isabela sentia a esperança se esvair, misturando-se à água que lavava a rua. Seus olhos marejados fixaram-se no ponto distante onde o táxi de Dona Lúcia costumava estacionar. Mas hoje não havia táxi, nem dinheiro para um. Apenas o vazio e a incerteza. Foi então que um carro preto, um sedã luxuoso que parecia deslocado naquela rua cinzenta, deslizou suavemente e parou a poucos metros dela. O vidro fumê da janela traseira desceu devagar, revelando um rosto pálido e sério. Um homem em cadeira de rodas, com um semblante de quem carregava o peso do mundo, a fitou intensamente. Isabela Vasconcelos. A voz dele era grave, quase um sussurro, mas carregada de uma autoridade inegável. Isabela sentiu um arrepio. Quem era aquele homem? E como ele sabia seu nome? Ela assentiu, hesitante, enquanto a chuva continuava a cair, molhando seus cabelos castanhos. Meu nome é Arthur Montenegro. Ele continuou sem rodeios. Soube do seu problema no hospital e também da situação de sua mãe. O choque a impediu de responder. Como ele sabia de tudo aquilo? Arthur não esperou por uma reação. Preciso de você, Isabela. Não como enfermeira, mas como esposa. Aquelas palavras a atingiram como um raio. Esposa? De um homem que ela nunca vira na vida? Seu coração disparou. Uma mistura de incredulidade e pavor. Ele percebeu sua confusão e prosseguiu, com uma frieza calculada que contrastava com a situação surreal. 6 meses. É o tempo que peço. Em troca, o tratamento completo de sua mãe será pago. Todas as suas dívidas quitadas. Será um acordo, Isabela. Sem sentimentos, sem envolvimento. Apenas um contrato para preservar minha imagem pública e garantir minha posição na empresa da família. Isabela sentiu o chão sumir sob seus pés. A proposta era absurda, ultrajante, mas ao mesmo tempo uma luz tênue no fim de um túnel escuro. A imagem de sua mãe, frágil e dependente, invadiu sua mente. O desespero era um conselheiro perigoso. Ela passou a noite em claro, debatendo-se entre a dignidade e a necessidade. O orgulho gritava para recusar, mas o amor por sua mãe sussurrava para aceitar. Ao amanhecer, com o sol ainda tímido despontando no horizonte, Isabela tomou sua decisão. No dia seguinte, um carro idêntico ao da noite anterior a buscou. Cruzou os portões de uma mansão imponente, um castelo de pedra e vidro que parecia pertencer a outro mundo. Os corredores eram adornados com retratos de antepassados austeros, cujos olhos pareciam julgá-la a cada passo. Uma governanta de semblante sério a recebeu. Bem-vinda, senhora Montenegro, disse a mulher com uma reverência formal. O título, senhora, soava estranho, pesado, quase uma fantasia cruel. O casamento seria oficializado em uma pequena capela nos fundos da propriedade. Um lugar sem flores, sem convidados, sem a menor centelha de celebração. Apenas um contrato, selado por votos vazios, aguardava Isabela. Ela estava prestes a entrar em uma vida que não era sua, com um homem que mal conhecia, tudo por amor à sua mãe. O que o destino reservava para ela dentro daquelas paredes frias. A pequena capela, mais parecendo um relicário esquecido, era fria e desprovida de qualquer calor. Não havia flores nem música,
apenas o eco dos passos da governanta e de um advogado de semblante austero. Arthur Montenegro, em sua cadeira de rodas, esperava no altar improvisado, sua expressão tão impassível quanto as estátuas de mármore que adornavam o local. Isabela, vestindo um vestido simples que a mansão lhe providenciara, sentia o coração bater descompassado. Não era o nervosismo de uma noiva, mas o peso de uma decisão irrevogável. Os votos foram proferidos com uma formalidade gélida, palavras vazias que selavam um contrato, não uma união. Eu, Arthur Montenegro, aceito Isabela Vasconcelos como minha esposa para fins de conveniência e manutenção de minha imagem pública. Eu, Isabela Vasconcelos, aceito Arthur Montenegro como meu esposo em troca do cumprimento dos termos acordados. Não houve beijo nem troca de anéis, apenas a assinatura de documentos que transformavam sua vida em uma transação. Ao final, o advogado os parabenizou com um sorriso forçado, e a governanta a chamou novamente de senhora, um título que ainda lhe parecia uma máscara. Os primeiros dias na mansão foram uma encenação meticulosa. Os cafés da manhã eram silenciosos, servidos em uma sala de jantar grandiosa, onde o tilintar dos talheres parecia amplificar o vazio entre eles. Arthur lia jornais absorto, enquanto Isabela tentava disfarçar seu desconforto, observando a chuva que teimava em cair lá fora. Os jantares eram igualmente formais, com conversas protocolares sobre o tempo ou a saúde de sua mãe, que agora recebia o melhor tratamento, uma ponta de alívio em meio àquela farsa. As regras de convivência eram claras: quartos separados, interações públicas limitadas e uma fachada de normalidade para os poucos funcionários da casa. Isabela sentia-se uma atriz em uma peça sem roteiro, improvisando a cada olhar, a cada gesto. Mas aos poucos, a frieza inicial começou a dar lugar a uma curiosidade insistente. Arthur era um enigma. Por trás da rigidez e do controle que ele exercia sobre cada aspecto de sua vida, Isabela percebia flashes de algo mais. Ele passava horas em seu escritório, os sons abafados de reuniões e telefonemas chegando até o corredor. Às vezes, à noite, um som melancólico preenchia a mansão. O piano. Arthur tocava, notas hesitantes e trêmulas, revelando uma paixão contida. Isabela, sem que ele soubesse, parava à porta do salão, ouvindo a melodia que parecia contar uma história de dor e perda. Uma noite, enquanto ela passava pelo salão, Arthur estava lá, as mãos ainda sobre as teclas, mas os olhos fixos no vazio. Ele não anotou de imediato. Quando o fez, um leve rubor subiu ao seu rosto pálido. Não sabia que estava aí, ele disse, a voz mais suave do que o habitual. Isabela, impulsionada por uma força que não compreendia, perguntou sobre o acidente que o deixara paraplégico. Arthur hesitou e então, com uma honestidade surpreendente, revelou: foi há 2 anos. Um acidente de carro. Mas não foi um acidente, Isabela. Eu acredito que foi sabotagem. O medo em seus olhos, antes tão bem escondido, era palpável. Naquele momento, Isabela viu não o milionário recluso, mas um homem ferido, assombrado por um passado misterioso. E uma faísca de algo inesperado acendeu-se em seu coração. A revelação de Arthur sobre a sabotagem pairou no ar densa e carregada. Isabela sentiu um calafrio, não apenas pela gravidade da confissão, mas pela vulnerabilidade que ele havia permitido transparecer. Naquela noite, a barreira de formalidade entre eles pareceu rachar, abrindo uma fresta para algo mais humano. As conversas noturnas, antes raras e protocolares, tornaram-se mais frequentes. Isabela começou a passar mais tempo no escritório de Arthur, não para discutir o contrato, mas para ouvir. Ele falava sobre a empresa, a Montenegro Corporation, um império construído por gerações, e sobre a pressão constante de manter o legado. Contava sobre a infância solitária, cercada por tutores e expectativas, e sobre a ausência de afeto. Isabela, por sua vez, compartilhava histórias de sua vida simples, da luta para cuidar da mãe e do sonho de um dia ter sua própria clínica. Ela falava com uma paixão que ele parecia ter esquecido que existia. A convivência, que antes era uma encenação, transformou-se em uma parceria silenciosa. Isabela percebeu que Arthur, apesar de sua fortuna, era um homem isolado, desconfiado de todos ao seu redor. Ela se tornou sua confidente, a única pessoa a quem ele parecia confiar seus medos e suas suspeitas sobre o acidente.
Ele a ouvia com atenção e ela, com uma empatia genuína, oferecia um conforto que ele nunca havia conhecido. Certa tarde, enquanto folheava um álbum de fotos antigas na biblioteca, Isabela encontrou uma imagem de Arthur jovem, sorrindo abertamente ao lado de um homem que se parecia muito com ele. Meu primo, Daniel, Arthur explicou, sua voz carregada de uma ponta de amargura. Sempre fomos próximos até o acidente. Isabela notou a tensão em sua mandíbula. A história da sabotagem parecia ter raízes profundas, envolvendo pessoas próximas. A primeira aparição pública como casados foi um baile beneficente de gala, um evento suntuoso que reunia a nata da sociedade. Isabela sentiu-se deslocada em meio a tanto luxo, mas Arthur, com um olhar de encorajamento, segurou sua mão, um gesto que, embora parte da encenação, enviou um calor inesperado por seu braço. Ao chegarem, os olhares curiosos e os sussurros mal disfarçados a seguiram. Arthur, em sua cadeira de rodas, era o centro das atenções, mas não da forma que ele desejava. Um grupo de empresários, conhecidos por sua crueldade, aproximou-se. Um deles, um homem corpulento com um sorriso cínico, dirigiu-se a Arthur com desdém. Ora, Arthur. Vejo que arranjou uma enfermeira para cuidar de você. Ou seria uma cuidadora de imagem? O insulto atingiu Arthur em cheio, e Isabela sentiu a raiva borbulhar. Antes que ele pudesse responder, ela se adiantou, sua voz firme e clara ecoando no salão. Meu marido é um homem de força e caráter, senhor, e a única coisa que ele precisa de mim é o meu apoio, que lhe dou com orgulho. Talvez o senhor devesse se preocupar menos com a vida alheia e mais com a sua própria reputação, que, pelo que ouço, não é das melhores. Um silêncio constrangedor pairou no ar. Os presentes, chocados com a ousadia da enfermeira, começaram a murmurar. Mas, para a surpresa de todos, muitos sorrisos de admiração se voltaram para Isabela. Ela havia defendido Arthur com uma coragem que ele próprio não esperava. Pela primeira vez em muito tempo, Arthur Montenegro não foi visto como um homem quebrado, mas como alguém renascido, com uma mulher ao seu lado que irradiava uma força inesperada. Aquele baile, que deveria ser apenas uma formalidade, marcou o início de uma nova percepção sobre eles e sobre o que eles poderiam ser juntos. A coragem de Isabela no baile beneficente reverberou por dias. A imprensa, antes ávida por fofocas sobre o casamento por conveniência, agora elogiava a nova senhora Montenegro e sua postura firme. Arthur, por sua vez, sentiu um misto de surpresa e gratidão. O gesto dela não apenas o defendeu, mas também o fez enxergar a si mesmo sob uma nova luz. A parceria entre eles, que começou como um acordo frio, ganhava contornos de algo mais profundo e significativo. A partir daquele dia, a dinâmica na mansão mudou. Arthur passou a incluí-la em mais aspectos de sua vida, pedindo sua opinião sobre assuntos da empresa e até mesmo sobre decisões pessoais. Isabela, com sua visão prática e sua sensibilidade, oferecia perspectivas que ele, acostumado ao mundo corporativo impiedoso, nunca havia considerado. Eles passavam horas conversando, não apenas sobre o trabalho, mas sobre sonhos, medos e o futuro. A cada dia, a distância entre eles diminuía e a fachada de um casamento de fachada tornava-se mais difícil de manter. No entanto, com o crescimento da parceria, os perigos também se intensificaram. Daniel, o primo ambicioso de Arthur, começou a se tornar uma presença mais constante e incômoda na mansão. Seus telefonemas eram frequentes, suas visitas inesperadas. Isabela notava a tensão no ar sempre que Daniel estava por perto. Ele tinha um sorriso fácil, mas seus olhos carregavam uma astúcia que a deixava desconfiada. Certa tarde, enquanto Arthur estava em uma teleconferência, Isabela viu Daniel sair apressadamente do escritório dele, deixando a porta entreaberta. Uma pasta de documentos, que parecia ter caído da mesa, estava no chão. Curiosa, Isabela se aproximou e viu que eram relatórios financeiros da Montenegro Corporation, com algumas anotações à mão que pareciam suspeitas. Ela sentiu um calafrio. Nos dias seguintes, Isabela começou a prestar mais atenção. Percebeu ligações suspeitas de Daniel, conversas sussurradas em cantos da mansão e documentos que ele parecia esconder apressadamente quando ela se aproximava. As brigas abafadas pelos corredores, antes atribuídas a discussões de negócios, agora pareciam ter um tom mais pessoal, mais ameaçador.
A intuição de Isabela gritava que algo estava errado e que Daniel estava envolvido. Uma noite, incapaz de conter suas suspeitas, Isabela confrontou Arthur. Ele estava em seu escritório, revisando papéis quando ela entrou. A pasta de documentos que encontrara dias antes em suas mãos. Arthur, preciso falar com você sobre Daniel. Ela começou, sua voz firme. Tenho visto coisas, ouvido coisas. Acho que ele está tramando algo contra você. Arthur a ouviu com atenção, seu rosto endurecendo a cada palavra. Quando ela terminou, ele suspirou profundamente, um peso parecendo ser tirado de seus ombros. Eu sabia que você perceberia, Isabela. Ele disse, sua voz baixa e carregada de amargura. O acidente. Eu tinha certeza que não foi um acaso. E você está certa. O traidor está dentro da família. Daniel sempre quis o controle da empresa. Ele foi o responsável pelo que aconteceu comigo. A revelação de Arthur confirmou os piores medos de Isabela. O homem que ela havia prometido ajudar e por quem começava a sentir algo mais estava em perigo. E ela, a enfermeira que se tornou esposa por contrato, estava agora no centro de uma intriga familiar perigosa, pronta para lutar ao lado dele. A confissão de Arthur sobre a traição de Daniel solidificou a aliança entre eles. A partir daquele momento, o casamento de fachada deixou de ser apenas um contrato e se transformou em uma parceria de verdade, unida por um propósito comum: desmascarar Daniel e proteger o legado de Arthur. Isabela, com sua mente perspicaz e sua capacidade de observação, tornou-se os olhos e ouvidos de Arthur dentro da mansão, enquanto ele, com sua inteligência estratégica, planejava os próximos passos. Eles começaram a trabalhar juntos, em segredo. Isabela, sob o pretexto de organizar a biblioteca e os arquivos da casa, vasculhava documentos, procurando por qualquer pista que pudesse incriminar Daniel. Ela encontrou e-mails suspeitos, registros de transferências bancárias para contas offshore e correspondências codificadas que pareciam indicar um esquema de desvio de fundos da Montenegro Corporation. Cada descoberta era um tijolo a mais na construção da verdade. Arthur, por sua vez, usava seus contatos no mundo corporativo para investigar as movimentações de Daniel. Ele descobriu que o primo estava secretamente negociando a venda de ações da empresa para um grupo rival, uma manobra que desestabilizaria a Montenegro Corporation e o tiraria do controle. A urgência de agir era palpável. A tensão na mansão era quase insuportável. Daniel, sentindo-se cada vez mais acuado, intensificou suas visitas e suas tentativas de minar a autoridade de Arthur. Ele tentava isolar Arthur, espalhando rumores entre os funcionários e tentando convencer os membros do conselho de que Arthur não estava apto a liderar a empresa devido à sua condição física. Mas Isabela estava sempre um passo à frente, desmentindo as calúnias e reforçando a imagem de um Arthur forte e capaz. Uma noite, enquanto Arthur e Isabela revisavam os documentos incriminadores no escritório, Daniel apareceu inesperadamente. Ele estava visivelmente alterado, com os olhos injetados e um sorriso forçado. Arthur, meu caro primo, ele disse, sua voz carregada de ironia. Vejo que está trabalhando até tarde. E a nossa querida Isabela, sempre tão prestativa. Isabela sentiu um arrepio. Daniel estava desconfiado. Arthur, mantendo a calma, respondeu. Apenas adiantando alguns relatórios, Daniel. A empresa não para. Daniel se aproximou da mesa, seus olhos varrendo os papéis. Isabela, com um movimento rápido e discreto, cobriu os documentos comprometedores com um livro. Daniel não percebeu. Ele tentou desviar a atenção, falando sobre um novo projeto que ele sugeria para a empresa, mas Isabela notou o nervosismo em seus gestos. A propósito, Arthur, Daniel continuou com um tom casual demais, soube que você tem andado investigando algumas coisas. Há algum problema? Arthur o encarou, seus olhos fixos nos de Daniel. Apenas garantindo que tudo esteja em ordem, Daniel. A Montenegro Corporation é um legado, e eu farei o que for preciso para protegê-la. Daniel sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Claro, claro. Mas tome cuidado, primo. Nem tudo é o que parece. E nem todos são quem dizem ser. Ele lançou um olhar significativo para Isabela antes de se retirar, deixando um rastro de desconfiança e ameaça. Arthur e Isabela se entreolharam. Aquele encontro havia sido um aviso.
Daniel sabia que eles estavam investigando. A corrida contra o tempo havia começado, e eles precisavam agir rápido para desmascarar o traidor antes que ele pudesse causar mais danos. A cada dia, a linha entre o contrato e o sentimento se tornava mais tênue, e a luta pela verdade se tornava uma luta por algo muito maior. O aviso velado de Daniel intensificou a urgência de Arthur e Isabela. Eles sabiam que o tempo estava se esgotando e que Daniel, sentindo-se encurralado, poderia agir de forma ainda mais drástica. A mansão, antes um refúgio, agora parecia um campo minado, onde cada sombra e cada sussurro podiam esconder uma ameaça. Arthur, com a ajuda de Isabela, elaborou um plano audacioso. Eles precisavam de uma prova irrefutável para apresentar ao Conselho da Montenegro Corporation, algo que Daniel não pudesse negar. A ideia era expor o esquema de desvio de fundos e a tentativa de venda das ações da empresa em uma reunião de emergência, convocada sob um pretexto qualquer. Isabela dedicou-se a organizar os documentos que haviam coletado, criando um dossiê detalhado com todas as evidências. Ela passava noites em claro, conferindo datas, valores e nomes, garantindo que cada peça do quebra-cabeça se encaixasse perfeitamente. Arthur, por sua vez, usava sua influência para agendar a reunião do conselho, enfrentando a resistência de alguns membros que ainda estavam sob a influência de Daniel. A tensão entre Arthur e Daniel atingiu seu ápice. Daniel, cada vez mais impaciente, tentava desestabilizar Arthur de todas as formas. Ele espalhava notícias falsas sobre a saúde de Arthur, questionava sua capacidade de liderar e até mesmo tentou sabotar um importante negócio da empresa, mas Isabela, com sua vigilância constante, conseguia interceptar e neutralizar suas ações. Uma tarde, enquanto Isabela estava no jardim revisando mentalmente os detalhes do dossiê, ela ouviu uma conversa abafada vinda da casa de hóspedes, um anexo discreto da mansão. Curiosa, ela se aproximou e viu Daniel conversando com um homem desconhecido, de semblante sombrio. Eles falavam sobre finalizar o acordo e eliminar os obstáculos. O coração de Isabela gelou. Daniel não estava apenas tentando tomar a empresa. Ele estava planejando algo muito mais perigoso. Ela correu para o escritório de Arthur, ofegante, e contou o que havia ouvido. Arthur, ao ouvir as palavras eliminar os obstáculos, sentiu um arrepio. Ele sabia que Daniel era capaz de tudo, mas a ideia de violência o chocou. Precisamos agir agora, Isabela. Ele disse, sua voz firme, mas com um tom de urgência. A reunião do conselho será amanhã. É a nossa única chance. Na manhã seguinte, a mansão estava empolvorosa. Os membros do conselho começaram a chegar, alguns com olhares curiosos, outros com expressões de preocupação. Daniel estava lá, com seu sorriso cínico, tentando parecer calmo, mas Isabela notou o nervosismo em seus olhos. A reunião começou com Arthur, apresentando à pauta um relatório sobre a situação financeira da empresa. Daniel tentou interrompê-lo várias vezes, mas Arthur, com uma calma surpreendente, o ignorou. Quando chegou o momento certo, Arthur olhou para Isabela, que estava sentada ao seu lado, e fez um sinal. Isabela, com as mãos tremendo levemente, abriu a pasta que continha o dossiê. Ela começou a ler, sua voz clara e firme, detalhando cada transação fraudulenta, cada e-mail comprometedor, cada prova da traição de Daniel. As reações dos membros do conselho variavam de choque a indignação. Daniel, pálido, tentou negar, mas as evidências eram irrefutáveis. No auge da revelação, um dos membros do conselho, um homem idoso e respeitado, levantou-se. Daniel Montenegro, ele disse, sua voz ressoando na sala. As provas são claras. Você não apenas tentou desviar fundos da empresa, mas também conspirou para vendê-la a um grupo rival. E o mais grave, há indícios de que você esteve envolvido no acidente de Arthur. A sala mergulhou em um silêncio pesado. Daniel, finalmente desmascarado, não tinha para onde correr. A reviravolta era completa. A verdade, que Arthur e Isabela haviam lutado tanto para trazer à tona, finalmente veio à luz, e o futuro da Montenegro Corporation e de seus protagonistas estava prestes a mudar para sempre. O silêncio que se seguiu à acusação do conselheiro foi quebrado apenas pelo som da respiração ofegante de Daniel. Seu rosto, antes pálido, agora estava vermelho de fúria e desespero. Ele tentou gaguejar uma negação, mas as palavras se perderam em sua garganta. Os olhares de condenação dos membros do conselho eram unânimes, e a verdade, como uma avalanche, o esmagava.
De repente, Daniel se levantou bruscamente, derrubando a cadeira. Isso é um absurdo. Uma conspiração. Ele gritou, seus olhos selvagens varrendo a sala. Vocês não podem provar nada. Mas as provas estavam ali, meticulosamente organizadas por Isabela, e a convicção nos olhos de Arthur era inabalável. Sem mais argumentos, Daniel fez o impensável. Com um movimento rápido, ele empurrou um dos conselheiros que estava mais próximo da porta e tentou fugir. A sala mergulhou no caos por um instante, mas a segurança da mansão, já alertada por Arthur, agiu rapidamente. Daniel foi interceptado antes que pudesse alcançar a saída, seus gritos de protesto ecoando pelos corredores enquanto era contido. Com a saída forçada de Daniel, a reunião do conselho continuou, mas agora com um tom de alívio e determinação. As evidências foram revisadas e a decisão foi unânime. Daniel seria imediatamente afastado de todas as suas funções na Montenegro Corporation, e as autoridades seriam acionadas para investigar as acusações de fraude e tentativa de homicídio. Arthur, com a ajuda de Isabela, havia não apenas salvado sua empresa, mas também sua vida. Nos dias que se seguiram, a mansão, antes um palco de intrigas, começou a respirar um ar de paz. Daniel foi preso, e a notícia de sua traição e das acusações criminais abalou o mundo dos negócios. A Montenegro Corporation, sob a liderança firme de Arthur, iniciou um processo de reestruturação, recuperando a confiança do mercado. Para Arthur e Isabela, a vitória sobre Daniel marcou o fim de uma era e o início de outra. O contrato de casamento, que antes era a base de sua união, agora parecia insignificante diante do laço que haviam construído. Eles haviam enfrentado o perigo juntos, confiado um no outro e descoberto uma força mútua que transcendia qualquer acordo. Uma noite, enquanto observavam o pôr do sol da varanda, Arthur se virou para Isabela, seus olhos cheios de uma emoção que ela nunca vira antes. Isabela, ele começou, sua voz suave. Eu sei que nosso casamento começou como uma formalidade, um acordo, mas você trouxe luz para a minha vida. Me deu coragem e me ajudou a recuperar o que era meu. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Isabela sentiu o coração acelerar. As palavras dele eram um bálsamo para sua alma, confirmando o que ela já sentia. Ela havia se apaixonado por Arthur, não pelo milionário, mas pelo homem vulnerável e forte que ela havia ajudado a se reerguer. Eu também não, Arthur, ela respondeu, sua voz embargada pela emoção. Eu encontrei em você uma parceria, uma amizade, e algo mais que eu nunca esperei. Naquele momento, não havia mais contrato, apenas a promessa tácita de um futuro juntos. Arthur estendeu a mão para ela, e Isabela a segurou, sentindo o calor e a segurança que emanavam dele. O casamento, por conveniência, havia se transformado em um amor inesperado, forjado nas chamas da adversidade, e a história de Arthur e Isabela Montenegro estava apenas começando. A prisão de Daniel e a subsequente reestruturação da Montenegro Corporation trouxeram uma nova era de tranquilidade e propósito para Arthur e Isabela. A mansão, antes um palco de intrigas e segredos, agora era um lar, preenchido com a leveza de conversas sinceras e o calor de uma afeição crescente. Arthur, livre do peso da traição e da ameaça constante, começou a se dedicar à sua recuperação física com uma determinação renovada, incentivado pela presença constante e carinhosa de Isabela. As sessões de fisioterapia, antes um fardo, tornaram-se momentos de superação compartilhada. Isabela, com sua expertise e paciência, guiava Arthur em cada exercício, celebrando cada pequeno progresso. Ver a força retornar aos seus músculos, o movimento aos seus membros, era uma alegria para ambos. A cada passo que Arthur dava, literal e figurativamente, eles se sentiam mais conectados, mais unidos. A imprensa, que antes especulava sobre o casamento por conveniência, agora se rendia à história de amor e superação. Isabela, a enfermeira que se tornou esposa e salvou o império, era vista como uma heroína. Ela, no entanto, mantinha-se humilde, focada em Arthur e no bem-estar da empresa. Juntos, eles implementaram novas políticas de transparência e ética na Montenegro Corporation, garantindo que a sombra da corrupção nunca mais pairasse sobre o legado da família. Com o tempo, a cadeira de rodas de Arthur foi sendo usada cada vez menos, substituída por muletas e, finalmente, por seus próprios pés.
O dia em que ele conseguiu caminhar sozinho pelo jardim sem apoio foi um marco emocionante. Isabela o observava com lágrimas nos olhos, um orgulho imenso preenchendo seu peito. Ele se virou para ela, um sorriso radiante no rosto, e a abraçou com força, um abraço que transmitia toda a gratidão e o amor que sentia. Apesar da felicidade, Isabela ainda carregava o sonho de ter sua própria clínica. Arthur, percebendo a paixão em seus olhos sempre que ela falava sobre o assunto, decidiu surpreendê-la. Uma manhã, ele a levou a um prédio recém-reformado no coração da cidade, com uma placa ainda coberta por um pano. Isabela, ele disse, seus olhos brilhando. Este é o seu novo projeto, sua clínica, um lugar onde você poderá realizar seu sonho e ajudar muitas pessoas. Isabela ficou sem palavras, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Era mais do que ela jamais sonhara. Arthur não apenas a amava, mas também apoiava seus sonhos, seus anseios mais profundos. Aquele gesto selou a transição de seu relacionamento de um contrato para uma união de almas. Meses depois, em uma cerimônia íntima e emocionante, Arthur e Isabela renovaram seus votos, desta vez por amor verdadeiro. Não havia mais a necessidade de provar nada a ninguém, apenas o desejo de celebrar a jornada que os havia unido. Arthur, de pé ao lado de Isabela, com a mão firmemente na dela, olhou para ela com uma devoção que não precisava de palavras. Eu te amo, Isabela, ele sussurrou, e ela respondeu com o mesmo fervor. A história de Arthur e Isabela Montenegro se tornou um testemunho de que o amor pode surgir nos lugares mais inesperados, transformando contratos em destinos e adversidades em alicerces para um futuro feliz. A Montenegro Corporation prosperava sob sua liderança conjunta, e a clínica de Isabela se tornou um farol de esperança na comunidade. Eles haviam encontrado não apenas um ao outro, mas também a si mesmos, em uma jornada que começou com um acordo e terminou com um amor que desafiou todas as expectativas. Alguns anos se passaram desde que Arthur e Isabela renovaram seus votos, e a vida na mansão Montenegro florescia em uma harmonia que antes parecia inatingível. A Montenegro Corporation, sob a liderança visionária de Arthur, não apenas se recuperou do escândalo de Daniel, mas prosperou, expandindo seus horizontes e investindo em projetos inovadores que combinavam lucratividade com responsabilidade social. Arthur, completamente recuperado, era um líder respeitado, cuja história de superação inspirava a todos. Isabela, por sua vez, viu sua clínica se tornar um centro de excelência e esperança. Com o apoio irrestrito de Arthur, ela expandiu suas instalações, contratou uma equipe dedicada e implementou programas de reabilitação que transformaram a vida de inúmeros pacientes. Sua paixão por cuidar e sua capacidade de empatia a tornaram uma figura querida na comunidade. E sua clínica era um testemunho vivo de seu sonho realizado. A mansão, antes um cenário de tensões e segredos, agora ecoava com risadas e a leveza de um lar feliz. Arthur e Isabela haviam criado suas próprias tradições, desde os jantares íntimos na varanda, onde discutiam o dia e sonhavam com o futuro, até as caminhadas matinais pelo jardim, de mãos dadas, apreciando a beleza que os cercava. A parceria que os unira na adversidade havia se aprofundado em um amor maduro e inabalável, construído sobre respeito, confiança e uma admiração mútua profunda. Apesar de todas as conquistas, havia um desejo silencioso que pairava entre eles, um sonho que ambos acalentavam, mas que a intensidade dos primeiros anos havia adiado. Uma noite, enquanto jantavam, Isabela tocou a mão de Arthur, um brilho especial em seus olhos. Arthur, ela começou, sua voz suave, temos construído tanto juntos. Uma empresa, uma clínica, um lar. Mas sinto que falta algo. Arthur a olhou, compreendendo imediatamente o que ela queria dizer. Um sorriso terno surgiu em seus lábios. Eu sei, meu amor, ele respondeu, apertando sua mão. Eu também sinto. E se for o que estou pensando, não há nada que eu queira mais. Poucos meses depois, a notícia que ambos esperavam chegou, trazendo uma alegria indescritível. Isabela estava grávida. A mansão se encheu de uma nova expectativa, e Arthur, que havia enfrentado tantos desafios com coragem, agora se via emocionado com a perspectiva de ser pai. Ele era atencioso e protetor,
garantindo que Isabela tivesse todo o conforto e cuidado necessários. A gravidez de Isabela foi um período de pura felicidade e antecipação. Eles decoraram um quarto de bebê com carinho, escolheram nomes e sonhavam com o futuro que os aguardava. A chegada de um filho seria a coroação de sua jornada, a prova viva de que o amor, quando verdadeiro, pode transformar qualquer começo, por mais improvável que seja, em uma história de plenitude e alegria. A família Montenegro estava prestes a crescer, e com ela, o legado de amor e superação que Arthur e Isabela haviam construído juntos. A expectativa na mansão Montenegro atingiu seu ápice nos últimos meses da gravidez de Isabela. Arthur, antes um homem de negócios focado e reservado, revelou um lado terno e ansioso, acompanhando Isabela em cada consulta, lendo livros sobre paternidade e garantindo que cada detalhe do quarto do bebê fosse perfeito. A mansão, que já havia sido palco de tantas reviravoltas, agora irradiava uma aura de pura felicidade e antecipação. O grande dia chegou em uma manhã ensolarada. Isabela entrou em trabalho de parto, e Arthur, ao seu lado, foi sua rocha, oferecendo palavras de encorajamento e segurando sua mão com firmeza. Horas depois, o choro de um bebê preencheu a sala de parto, anunciando a chegada de uma nova vida. Era uma menina, com os olhos curiosos de Isabela e a determinação silenciosa de Arthur. Eles a chamaram de Sofia, um nome que significava sabedoria, em homenagem à jornada que os havia unido. A chegada de Sofia transformou completamente a vida de Arthur e Isabela. A mansão, antes silenciosa em sua grandiosidade, agora era preenchida com o som de risadas de bebê, canções de ninar e o burburinho alegre de uma família em crescimento. Arthur descobriu uma profundidade de amor que nunca imaginou ser possível, dedicando-se à filha com uma devoção comovente. Ele passava horas observando Sofia dormir, lendo para ela e ensinando-lhe as primeiras palavras, enquanto Isabela, com sua experiência em cuidar, era uma mãe carinhosa e atenta. A Montenegro Corporation continuou a prosperar sob a liderança de Arthur, mas ele aprendeu a equilibrar suas responsabilidades profissionais com a alegria de sua vida familiar. A clínica de Isabela também florescia, e ela conseguia conciliar sua paixão pela medicina com a maternidade, encontrando um equilíbrio que a preenchia de satisfação. Eles eram um time em todos os aspectos da vida, apoiando-se mutuamente em cada desafio e celebrando cada vitória. A história de Arthur e Isabela se tornou uma lenda na família Montenegro e na comunidade. O casamento por conveniência, nascido da adversidade e da necessidade, havia se transformado em um amor profundo e duradouro, capaz de superar traições, acidentes e as expectativas mais cínicas. Eles provaram que o amor verdadeiro não se limita a contos de fadas, mas pode ser forjado na realidade, na confiança mútua e na capacidade de ver além das aparências. Anos mais tarde, Sofia, já uma menina esperta e cheia de vida, corria pelos jardins da mansão, um reflexo da alegria e da vitalidade que seus pais haviam trazido para aquele lugar. Arthur e Isabela, de mãos dadas, observavam-na com um sorriso, seus corações cheios de gratidão. Eles haviam construído não apenas um império e uma clínica, mas uma família, um legado de amor que seria transmitido por gerações. A vida para Arthur e Isabela Montenegro era a prova viva de que, às vezes, os caminhos mais inesperados podem levar aos destinos mais belos, e que o amor, em sua forma mais pura, é a maior das fortunas. Os anos se desdobraram com a graça de uma melodia suave na vida de Arthur e Isabela. Sofia cresceu, tornando-se uma jovem brilhante e compassiva, com a inteligência perspicaz de seu pai e a empatia calorosa de sua mãe. Ela herdou o amor pela justiça e a dedicação ao próximo, características que a impulsionaram a seguir os passos de Isabela na área da saúde, embora com um foco diferente, a pesquisa médica, buscando inovações que pudessem transformar vidas. A Montenegro Corporation, sob a liderança contínua de Arthur, expandiu-se globalmente, tornando-se um conglomerado que não apenas gerava riqueza, mas também investia pesadamente em sustentabilidade e projetos sociais. Arthur, com a sabedoria adquirida em sua própria jornada, tornou-se um mentor para jovens empreendedores, compartilhando lições sobre resiliência, ética e a importância de valores humanos nos negócios.
Sua história de superação e a forma como reconstruiu a empresa se tornaram um estudo de caso em universidades de prestígio. A clínica de Isabela, agora um hospital-escola renomado, era um farol de esperança e inovação. Ela supervisionava uma equipe de médicos e pesquisadores, sempre buscando as melhores práticas e tratamentos. Isabela, com sua energia inesgotável e seu coração generoso, continuava a ser a alma do lugar, garantindo que cada paciente recebesse não apenas o melhor tratamento médico, mas também o apoio humano e a dignidade que merecia. A mansão Montenegro, testemunha de tantas mudanças, envelhecia com dignidade, suas paredes impregnadas de memórias felizes. As risadas de Sofia, as conversas profundas entre Arthur e Isabela, os jantares em família e as celebrações de aniversários e conquistas preenchiam cada cômodo. Arthur e Isabela, agora com os cabelos salpicados de prata, mantinham a mesma chama de amor e cumplicidade que os unira. Eles ainda caminhavam pelo jardim de mãos dadas, compartilhando silêncios confortáveis e olhares que diziam mais do que 1000 palavras. A vida lhes ensinara que o verdadeiro legado não estava nas fortunas ou nos impérios, mas nos laços que construímos, nas vidas que tocamos e no amor que cultivamos. Eles haviam transformado um acordo frio em uma história de amor épica, uma prova de que a adversidade pode ser o cadinho onde os sentimentos mais profundos são forjados. Em uma tarde tranquila, enquanto Sofia, já uma médica promissora, apresentava a eles um novo projeto de pesquisa, Arthur e Isabela se olharam. Havia um brilho de orgulho e satisfação em seus olhos. Eles haviam construído uma vida que superava todas as expectativas, uma família que era o reflexo de seus valores e um legado que transcendia o tempo. A história de Arthur e Isabela Montenegro, que começou com um contrato e se desenrolou através de provações e triunfos, era um lembrete eterno de que o amor verdadeiro é a maior das fortunas, capaz de transformar o destino e de criar um futuro que é em si mesmo uma obra-prima. Eles haviam encontrado não apenas um ao outro, mas também o propósito de suas vidas, e juntos haviam escrito um capítulo inesquecível na tapeçaria da existência. O tempo, que antes parecia correr em um ritmo frenético, agora fluía com a serenidade de um rio calmo na vida de Arthur e Isabela. Eles haviam alcançado uma fase em que a maior parte das batalhas estava vencida, e o que restava era a doce recompensa de uma vida bem vivida, repleta de amor, propósito e realizações. Seus cabelos, agora completamente brancos, emolduravam rostos marcados por rugas de riso e sabedoria, mas seus olhos ainda brilhavam com a mesma intensidade e cumplicidade de quando se conheceram. Sofia, seguindo os passos de sua mãe na medicina e de seu pai na inovação, havia se tornado uma renomada pesquisadora, liderando avanços significativos no tratamento de doenças raras. Ela não apenas herdou a inteligência e a ética de seus pais, mas também a capacidade de amar e de se dedicar ao próximo. Em um dia de primavera, Sofia trouxe para casa a notícia que encheu a mansão de uma nova onda de alegria. Ela estava noiva de um colega pesquisador, um homem tão apaixonado pela ciência quanto por ela, e que compartilhava os mesmos valores de integridade e compaixão. A mansão Montenegro se preparou para mais uma celebração, desta vez o casamento de Sofia. Arthur e Isabela observavam a filha com um orgulho imenso, revendo em cada detalhe da preparação as memórias de seu próprio começo, tão diferente, mas que os levara ao mesmo porto seguro. O casamento de Sofia foi um evento alegre e emocionante, um testemunho do amor que florescia na família. Não demorou muito para que a mansão recebesse um novo membro. Sofia e seu marido anunciaram a gravidez, e Arthur e Isabela se viram prestes a embarcar na maravilhosa jornada de serem avós. A chegada do pequeno Lucas, um menino com os olhos curiosos de Sofia e o sorriso gentil de seu pai, trouxe uma dimensão de amor e renovação que eles não sabiam que ainda podiam experimentar. Arthur, o magnata que um dia esteve à beira da ruína, agora passava horas no chão da sala, brincando com o neto, e Isabela, a enfermeira que salvou um império, contava histórias e cantava canções de ninar com uma ternura inesgotável. A vida de Arthur e Isabela se tornou um ciclo completo. Eles haviam começado com um contrato, enfrentado a adversidade, construído um império e uma clínica, criado uma filha, e agora
viam seu legado de amor e valores se estender para a próxima geração. Sentados na varanda de mãos dadas, observando o pôr do sol pintar o céu com tons vibrantes, eles refletiam sobre a incrível jornada que haviam compartilhado. Quem diria, Isabela? Arthur sussurrou, sua voz rouca pela emoção, que um acordo de negócios nos traria tudo isso. Isabela sorriu, encostando a cabeça em seu ombro. O amor tem seus próprios planos, Arthur. E os nossos, felizmente, se alinharam de uma forma que nunca poderíamos ter imaginado. A história de Arthur e Isabela Montenegro era mais do que um romance. Era uma saga de resiliência, redenção e a prova irrefutável de que o amor verdadeiro, forjado nas chamas da vida, é a mais preciosa das heranças, capaz de transformar o destino e de criar um legado que ecoa através do tempo, em cada risada de neto, em cada abraço familiar, em cada ato de bondade que sua família continuava a espalhar pelo mundo. Os anos continuaram a tecer sua tapeçaria na vida dos Montenegro, adicionando fios de novas experiências e memórias preciosas. Lucas, o neto de Arthur e Isabela, cresceu sob o olhar amoroso de seus avós e pais, revelando uma curiosidade insaciável e um espírito aventureiro. Ele passava horas na biblioteca da mansão, fascinado pelas histórias de seu avô sobre a reconstrução da Montenegro Corporation, e no laboratório de sua mãe, maravilhado com os mistérios da ciência. Sofia e seu marido, agora figuras proeminentes no campo da pesquisa médica, continuavam a fazer descobertas que impactavam positivamente a saúde global. Eles fundaram uma instituição de caridade, inspirados pelos valores de seus pais, dedicada a tornar tratamentos inovadores acessíveis a comunidades carentes, garantindo que o legado de Isabela de cuidado e compaixão se estendesse ainda mais. Arthur e Isabela, embora tivessem se afastado um pouco das operações diárias da Montenegro Corporation e do Hospital Escola, respectivamente, permaneciam como pilares de sabedoria e inspiração. Arthur, como presidente do conselho, guiava a empresa com sua vasta experiência, enquanto Isabela atuava como conselheira honorária do hospital, participando de eventos e palestras, sempre com a mesma paixão por ajudar. A mansão Montenegro, agora um lar multigeracional, era um caldeirão de vida. As manhãs eram preenchidas com o aroma de café e as conversas animadas sobre os projetos de Sofia, as brincadeiras de Lucas e as lembranças de Arthur e Isabela. Os fins de semana eram dedicados a reuniões familiares, onde as histórias do passado eram contadas e recontadas, reforçando os laços que os uniam. Em uma tarde de outono, enquanto as folhas douradas caíam suavemente no jardim, Arthur e Isabela estavam sentados em seu banco favorito, observando Lucas correr com um filhote de cachorro que Sofia havia adotado para ele. O sol poente lançava um brilho quente sobre seus rostos serenos. "Olhe para eles, Arthur", Isabela disse, sua voz suave e cheia de emoção. "Nossa família, nosso legado." Arthur apertou a mão dela, um sorriso satisfeito em seus lábios. "É mais do que eu jamais poderia ter sonhado, Isabela. Mais do que qualquer fortuna poderia comprar." Eles haviam construído não apenas um império de negócios e uma instituição de saúde, mas uma linhagem de amor, resiliência e propósito. A história de Arthur e Isabela Montenegro, que começou com um contrato frio e uma necessidade desesperada, havia se transformado em um épico de amor verdadeiro, superação e um legado que continuaria a florescer através das gerações, um testemunho eterno do poder transformador do afeto e da dedicação mútua. A vida, em sua plenitude, havia lhes concedido a maior das riquezas, uma família unida e um amor que desafiou o tempo e as circunstâncias. O tempo continuou a sua marcha, e com ele, a vida na mansão Montenegro se aprofundava em uma rica tapeçaria de memórias e novas experiências. Lucas, o neto de Arthur e Isabela, já não era mais o menino que corria pelos jardins, mas um jovem promissor, com a mente aguçada de Sofia para a ciência e o instinto empreendedor de Arthur. Ele estava prestes a iniciar seus estudos universitários, escolhendo uma área que mesclava biotecnologia e gestão, com o sonho de aplicar inovações científicas em larga escala, seguindo os passos de seus avós e pais. Arthur e Isabela, agora em seus anos mais avançados, desfrutavam de uma serenidade profunda. Eles haviam passado o bastão da liderança da Montenegro Corporation para uma nova geração de executivos talentosos.
supervisionados de perto por Sofia e seu marido, que também assumiram papéis estratégicos no conselho. O Hospital Escola de Isabela continuava a ser um farol de excelência, com Sofia liderando a pesquisa e a inovação, garantindo que a visão de sua mãe de cuidado e avanço médico perdurasse. A mansão, um santuário de suas vidas, era o palco de encontros familiares cada vez mais significativos. Lucas, antes de partir para a universidade, passava longas horas com Arthur, ouvindo as histórias da fundação da empresa, dos desafios superados e das lições aprendidas. Arthur, com a voz embargada pela emoção, compartilhava não apenas estratégias de negócios, mas também a importância da integridade, da resiliência e, acima de tudo, do amor. Isabela, por sua vez, ensinava a Lucas a importância da empatia, da escuta ativa e do serviço ao próximo, valores que ela havia encarnado em sua carreira na medicina. Em uma noite estrelada, pouco antes de Lucas partir, a família se reuniu no jardim. Arthur e Isabela, sentados lado a lado, observavam Sofia, seu marido e Lucas, conversando animadamente. A brisa suave trazia o perfume das flores e o som distante da cidade. Mas ali, naquele momento, o mundo parecia se resumir àquele círculo de afeto. Eles são o nosso maior legado, não são, Arthur? Isabela sussurrou, apertando a mão dele. Arthur assentiu, seus olhos marejados de gratidão. Mais do que qualquer empresa, qualquer fortuna, é o amor que construímos, Isabela. O amor que nos trouxe até aqui e que continuará a guiá-los. A história de Arthur e Isabela Montenegro não era apenas sobre um casamento por conveniência que se transformou em amor, ou sobre a reconstrução de um império. Era sobre a capacidade humana de se adaptar, de perdoar, de crescer e de amar incondicionalmente. Era a prova de que os alicerces mais sólidos são construídos não com tijolos e argamassa, mas com a força dos laços familiares, a dedicação aos valores e a crença inabalável no poder transformador do afeto. A vida deles, agora em seu crepúsculo dourado, era um testemunho eterno de que o verdadeiro sucesso reside na plenitude de um coração que amou e foi amado. Os anos universitários de Lucas foram um período de intenso crescimento e aprendizado. Longe da mansão, ele se destacou em seus estudos, absorvendo conhecimentos em biotecnologia e gestão com a mesma paixão que seus avós e pais demonstravam em suas respectivas áreas. As lições de Arthur sobre resiliência e visão de negócios, e as de Isabela sobre empatia e serviço, ressoavam em cada projeto e decisão que Lucas tomava. Ele não apenas buscava o sucesso acadêmico, mas também maneiras de aplicar seu conhecimento para o bem maior, sonhando em criar soluções que pudessem impactar positivamente a vida das pessoas. Enquanto Lucas construía seu próprio caminho, Arthur e Isabela desfrutavam de uma rotina mais tranquila e contemplativa. A mansão, embora ainda fosse o centro das reuniões familiares, agora era um refúgio de paz para eles. Eles passavam as manhãs lendo, as tardes em conversas profundas no jardim, relembrando os desafios superados e as alegrias compartilhadas. A cada carta ou ligação de Lucas, seus corações se enchiam de orgulho, vendo o jovem florescer e carregar adiante os valores que eles haviam cultivado. Sofia e seu marido, por sua vez, consolidaram-se como líderes visionários. A Montenegro Corporation, sob sua gestão, continuou a inovar, investindo em tecnologias verdes e responsabilidade social, enquanto o Hospital Escola de Isabela expandia sua pesquisa em terapias genéticas, sempre com o foco na acessibilidade e na humanização do tratamento. Eles eram a personificação do legado de Arthur e Isabela, combinando a perspicácia empresarial com a compaixão médica. Em um aniversário de casamento, que marcava décadas desde aquele contrato inicial, Arthur e Isabela estavam sentados na varanda, observando o sol se pôr. A luz dourada banhava a mansão, criando uma atmosfera de calor e nostalgia. Isabela segurava uma foto antiga do dia de seu casamento, um lembrete do quão longe eles haviam chegado. Quem diria, Arthur, ela disse, sua voz embargada, que aquele dia que começou com tanta incerteza nos traria uma vida tão plena. Arthur sorriu, seus olhos fixos no horizonte. Foi o destino, meu amor. E a nossa escolha de acreditar um no outro, mesmo quando tudo parecia perdido. Ele apertou a mão dela, sentindo a textura familiar de sua pele.
O amor não é apenas um sentimento, Isabela. É uma construção, um compromisso diário. E nós construímos algo extraordinário. A história de Arthur e Isabela Montenegro, que começou com um acordo de negócios e se transformou em um amor que desafiou todas as expectativas, era um testamento vivo da resiliência do espírito humano e do poder transformador do afeto. Eles haviam encontrado a verdadeira riqueza, não em fortunas ou impérios, mas na profundidade de seu vínculo, na alegria de sua família e no legado de valores que deixavam para as futuras gerações. A vida, em sua plenitude, havia-lhes concedido a maior das bênçãos, um amor eterno e uma família que era a sua mais bela obra-prima. O retorno de Lucas da universidade foi um evento aguardado com grande expectativa na mansão Montenegro. Ele não voltou apenas com um diploma de distinção em biotecnologia e gestão, mas com uma mente fervilhante de ideias inovadoras e um coração ardendo com o desejo de fazer a diferença. Suas experiências acadêmicas e estágios em empresas de ponta o haviam preparado para um futuro de liderança, e ele estava ansioso para aplicar seu conhecimento e energia no legado de sua família. Arthur e Isabela, com os olhos brilhando de orgulho, receberam o neto com um abraço caloroso. Eles notaram a maturidade em seu olhar, a confiança em sua postura, mas também a mesma centelha de idealismo que sempre os havia movido. Lucas passou as primeiras semanas de volta em longas conversas com seus avós e pais, compartilhando seus planos para uma nova divisão na Montenegro Corporation, focada em soluções biotecnológicas sustentáveis para a saúde e o meio ambiente. Ele queria unir a visão empresarial de Arthur com a paixão de Isabela pela ciência e o bem-estar. Sofia e seu marido apoiaram Lucas com entusiasmo, vendo nele a continuidade e a evolução de tudo o que haviam construído. Arthur, embora já não estivesse no comando diário, ofereceu a Lucas sua vasta experiência e sabedoria, guiando-o com conselhos ponderados e incentivando-o a inovar, mas sempre com ética e responsabilidade. Isabela, por sua vez, reforçou a importância de nunca perder de vista o impacto humano de qualquer avanço tecnológico, lembrando-o que a verdadeira inovação serve à humanidade. A mansão Montenegro, que havia testemunhado o início de um amor improvável e o crescimento de um império, agora via a ascensão de uma nova geração, pronta para levar o legado adiante. Lucas, com a bênção e o apoio de sua família, começou a implementar suas ideias, trazendo uma nova energia e um frescor de perspectivas para a Montenegro Corporation. Ele sabia que tinha grandes sapatos para preencher, mas também sabia que tinha uma base sólida de amor, valores e experiência para se apoiar. Em uma tarde de verão, Arthur e Isabela estavam sentados na varanda, observando Lucas, Sofia e seu marido discutirem animadamente um novo projeto no jardim. O sol se punha, pintando o céu com tons de laranja e roxo, e a brisa trazia o som de suas vozes cheias de paixão e propósito. "Nosso trabalho está feito, meu amor", Arthur disse, sua voz suave e cheia de paz. "Eles estão prontos para continuar." Isabela sorriu, aninhando-se mais perto dele. "Eles são a prova de que o amor que construímos, Arthur, é a semente de um futuro ainda mais brilhante." A história de Arthur e Isabela Montenegro, que começou com um contrato e se transformou em um amor eterno, agora se expandia para além deles. Era a história de um legado que não era apenas de riqueza e poder, mas de valores, de compaixão e da crença inabalável no potencial humano. Eles haviam plantado as sementes e agora viam a árvore florescer, seus galhos se estendendo para o futuro, carregando os frutos de um amor que desafiou o tempo e as circunstâncias, e que continuaria a inspirar por muitas gerações. Lucas mergulhou de cabeça em seu novo papel na Montenegro Corporation, liderando a divisão de biotecnologia sustentável. Seus primeiros anos foram marcados por uma energia contagiante e uma série de inovações que rapidamente chamaram a atenção do mercado. Ele combinava a audácia de Arthur em tomar riscos calculados com a meticulosidade científica de Sofia e a ética de Isabela, garantindo que cada projeto não apenas gerasse lucro, mas também contribuísse para um mundo melhor. Sob sua liderança, a empresa lançou produtos revolucionários em purificação de água e energia renovável, solidificando sua reputação como uma potência que olhava para o futuro. Arthur e Isabela
observavam o progresso de Lucas com uma mistura de orgulho e admiração. Eles viam nele não apenas a continuidade de seu legado, mas uma evolução, uma adaptação aos novos tempos com a mesma paixão e integridade que eles haviam demonstrado. As longas conversas no jardim da mansão agora incluíam as visões de Lucas para o futuro e Arthur, com sua experiência inestimável, oferecia conselhos estratégicos, enquanto Isabela, com sua sabedoria, lembrava-o da importância de manter o equilíbrio entre a ambição e o bem-estar pessoal. Sofia e seu marido, que trabalhavam lado a lado com Lucas, sentiam uma profunda satisfação em ver seu filho florescer. A colaboração entre as gerações era fluida e produtiva, um testemunho da forte base familiar que Arthur e Isabela haviam construído. O hospital-escola, por sua vez, continuava a prosperar sob a direção de Sofia, que agora integrava as novas tecnologias biotecnológicas desenvolvidas por Lucas em tratamentos inovadores, criando uma sinergia poderosa entre as diferentes vertentes do Império Montenegro. Em um fim de semana ensolarado, a família se reuniu para um almoço na mansão. Lucas, com um brilho nos olhos, apresentava os resultados de um de seus projetos mais ambiciosos, que prometia levar água potável a comunidades remotas. Arthur e Isabela, sentados à cabeceira da mesa, trocavam olhares de profunda satisfação. Aquele momento encapsulava tudo o que eles haviam lutado para construir. É incrível ver o que você está realizando, meu neto, Arthur disse, sua voz embargada pela emoção. Você está levando o nome Montenegro a novos patamares, com um propósito que nos enche de orgulho. Isabela pegou a mão de Lucas, um sorriso caloroso em seus lábios. Você não está apenas construindo um negócio. Lucas, você está construindo um futuro com o coração e a mente exatamente como sonhamos. A história de Arthur e Isabela Montenegro, que começou com um contrato e se transformou em um amor que transcendeu o tempo e as adversidades, agora se manifestava plenamente na nova geração. O legado deles não era apenas um império de negócios ou uma instituição de saúde, mas uma filosofia de vida, um compromisso com a inovação, a ética e a compaixão. Eles haviam plantado as sementes de um futuro promissor, e agora viam a colheita, uma família unida e um mundo que, através de seus esforços, se tornava um lugar um pouco melhor. Com Lucas firmemente estabelecido como uma força motriz na Montenegro Corporation, a empresa floresceu sob uma nova era de inovação e responsabilidade social. A divisão de biotecnologia sustentável, sob sua liderança, não apenas gerava lucros impressionantes, mas também se tornava um modelo global de como o sucesso empresarial poderia andar de mãos dadas com o impacto positivo no planeta. Projetos de despoluição de rios, desenvolvimento de culturas resistentes à seca e sistemas de energia limpa se tornaram a marca registrada da empresa, elevando o nome Montenegro a um patamar de respeito e admiração internacional. Arthur e Isabela, agora em uma fase de profunda tranquilidade, observavam o mundo se transformar através dos olhos de seu neto. A mansão, embora ainda fosse o epicentro de suas vidas, era também um portal para o futuro que Lucas estava construindo. Eles passavam seus dias em atividades que lhes traziam paz. Arthur, revisando antigos diários e correspondências, revivendo as memórias de sua jornada. Isabela, dedicando-se à jardinagem, cultivando flores com a mesma ternura com que havia cultivado sua família e sua carreira. As visitas de Lucas à mansão eram sempre momentos de grande alegria. Ele trazia consigo não apenas notícias dos avanços da empresa, mas também a energia e o entusiasmo da juventude que revigoravam seus avós. Nessas conversas, Arthur e Isabela compartilhavam não apenas conselhos, mas também a essência de sua própria história, a importância de nunca desistir, de valorizar os laços familiares e de sempre agir com integridade e compaixão. Em um final de tarde, enquanto o sol pintava o céu com tons de laranja e roxo, Arthur e Isabela estavam sentados em seu banco favorito no jardim, de mãos dadas. Lucas havia acabado de partir, deixando para trás a promessa de um futuro brilhante. Ele nos superou, não é, Arthur? A Isabela disse, um sorriso suave em seus lábios. Ele pegou tudo o que construímos e o levou para um lugar que nunca poderíamos ter imaginado. Arthur apertou a mão dela, seus olhos fixos no horizonte. Ele é a nossa obra-prima, Isabela.
A prova viva de que o amor, quando é a base de tudo, pode criar um legado que transcende gerações e transforma o mundo. Ele virou-se para ela, seus olhos cheios de uma ternura que o tempo não havia diminuído. E tudo começou com você, meu amor. Com a sua coragem, a sua bondade, a sua fé. A história de Arthur e Isabela Montenegro, que começou com um contrato e se transformou em um amor que desafiou o destino, agora se completava. Eles haviam construído não apenas um império, mas uma família, um conjunto de valores e um futuro. O legado deles não era apenas de riqueza ou poder, mas de amor incondicional, resiliência e a crença inabalável de que, juntos, poderiam superar qualquer adversidade e deixar uma marca duradoura no mundo. A vida, em sua plenitude, havia-lhes concedido a maior das recompensas: ver seu amor florescer em um legado que continuaria a inspirar por muitas e muitas gerações. A Montenegro Corporation, sob a liderança dinâmica de Lucas, expandiu suas fronteiras para além das expectativas. A divisão de biotecnologia sustentável que ele havia fundado tornou-se um farol de inovação, com projetos que abordavam desde a segurança alimentar em regiões áridas até a criação de materiais biodegradáveis que revolucionavam a indústria. Lucas, com sua visão e a base sólida de valores que recebeu, não apenas impulsionava o crescimento da empresa, mas também consolidava seu papel como um agente de mudança global, honrando a ética empresarial de Arthur e a paixão humanitária de Isabela. Na mansão, Arthur e Isabela viviam seus dias com uma serenidade que só o tempo e a plenitude de uma vida bem vivida podem conceder. As manhãs eram preenchidas com a leitura dos jornais, onde frequentemente encontravam notícias sobre os feitos de Lucas, e as tardes com longas caminhadas pelo jardim, agora mais exuberante do que nunca, sob os cuidados de Isabela. Eles não eram mais os jovens impetuosos do início de sua jornada, mas sim os guardiões de uma história, cujas raízes profundas sustentavam uma árvore genealógica forte e ramificada. As visitas de Lucas eram sempre um bálsamo para a alma. Ele compartilhava não apenas os sucessos e desafios de seus projetos, mas também as pequenas alegrias de sua própria vida, que agora incluía uma família em crescimento. Arthur e Isabela ouviam com atenção, seus olhos transmitindo uma sabedoria silenciosa, um reconhecimento de que o ciclo da vida continuava e que o amor que eles haviam semeado estava florescendo em novas gerações. Em uma noite tranquila, enquanto a lua cheia iluminava o jardim, Arthur e Isabela estavam sentados na varanda, envoltos em um cobertor macio. O silêncio era pontuado apenas pelo canto dos grilos e pela suave brisa. «Olhe para tudo o que construímos, Arthur», Isabela sussurrou, apontando para as luzes distantes da cidade, onde a Montenegro Corporation e o Hospital Escola continuavam a operar. «Não é apenas um império, é uma promessa cumprida». Arthur apertou a mão dela, sentindo o calor familiar. «É a prova, Isabela, de que a verdadeira riqueza está nos laços que criamos, nas vidas que tocamos e nos valores que transmitimos. Nosso amor foi o alicerce, e a nossa família a mais bela das construções». Ele sorriu, um brilho de contentamento em seus olhos. Eles continuarão a escrever a nossa história, com a mesma paixão e propósito. Os anos se desdobraram como as páginas de um livro antigo, cada um adicionando novas camadas à rica tapeçaria da família Montenegro. Lucas, agora um líder consolidado e respeitado no cenário global, continuava a expandir a visão de seus avós e pais. A Montenegro Corporation, sob sua batuta, não era apenas uma gigante econômica, mas um símbolo de inovação ética e responsabilidade ambiental. Seus projetos de biotecnologia, que antes eram apenas promessas, agora transformavam realidades, levando esperança e soluções sustentáveis a cantos remotos do mundo. Arthur e Isabela, em sua sabedoria e serenidade, tornaram-se os pilares silenciosos da família. A mansão, com seus jardins floridos e corredores cheios de história, era o seu refúgio e o ponto de encontro para todas as gerações. Eles passavam as manhãs lendo, as tardes em conversas tranquilas e as noites, muitas vezes, observando. As estrelas, cada uma delas um lembrete das infinitas possibilidades que a vida lhes havia oferecido. A presença deles era um bálsamo, um lembrete constante dos valores que haviam construído seu império e sua família.
Sofia e seu marido, orgulhosos do caminho que Lucas trilhava, continuavam a gerir o hospital-escola e a supervisionar as estratégias da corporação, garantindo que a fundação de excelência e compaixão permanecesse intacta. A colaboração entre as gerações era um testemunho da força dos laços familiares, onde o respeito mútuo e o amor eram os verdadeiros catalisadores do sucesso. Em um dia de outono, com as folhas douradas caindo suavemente no jardim, Arthur e Isabela estavam sentados em seu banco favorito, observando os netos e bisnetos de Lucas brincarem alegremente. O riso das crianças ecoava pela mansão, preenchendo o ar com uma melodia de vida e esperança. "Olhe para eles, Arthur", Isabela disse, sua voz suave e cheia de emoção. "Nossa história continua, em cada um deles." Arthur sorriu, seus olhos marejados de gratidão. "Sim, meu amor, e em cada riso, em cada sonho, em cada ato de bondade. O amor que nos uniu, Isabela, é a força que os impulsiona. É o nosso legado mais precioso." Ele apertou a mão dela, um gesto que falava de décadas de cumplicidade e afeto. "Começamos com um contrato, mas terminamos com um amor que construiu um mundo." A história de Arthur e Isabela Montenegro, que se iniciou com uma conveniência e floresceu em um amor eterno, havia se tornado uma lenda viva. Não era apenas a saga de um império, mas a celebração da resiliência humana, da capacidade de transformar o destino e da beleza de um amor que, ao longo do tempo, se tornou a própria essência de um legado que continuaria a inspirar e a moldar o futuro por muitas e muitas gerações. A reputação da Montenegro Corporation, impulsionada pela visão de Lucas, alcançou novos patamares de reconhecimento global. A divisão de biotecnologia sustentável, em particular, foi laureada com o prestigiado Prêmio Global de Inovação Ambiental, um testemunho do impacto transformador de seus projetos. A cerimônia de premiação, realizada em uma capital europeia, reuniu líderes mundiais, cientistas e empresários, todos ansiosos para testemunhar a consagração de uma empresa que provava ser possível aliar progresso econômico com responsabilidade planetária. Arthur e Isabela, apesar da idade avançada, fizeram questão de estar presentes. Sentados na primeira fila com Sofia e seu marido ao lado, eles observavam Lucas subir ao palco. Seus corações transbordavam de um orgulho que transcendia o sucesso empresarial. Era o orgulho de ver seus valores e seu amor materializados em ações que beneficiavam milhões. Aquele jovem que um dia foi um menino correndo pelos jardins da mansão, agora era um visionário que carregava o nome Montenegro com dignidade e propósito. No seu discurso de aceitação, Lucas, com a voz firme e os olhos brilhando, dedicou o prêmio aos seus avós. "Este reconhecimento", ele começou, "não é apenas meu nem apenas da Montenegro Corporation. É o legado de duas pessoas extraordinárias, Arthur e Isabela Montenegro, que me ensinaram que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se constrói com amor, integridade e um compromisso inabalável com o bem-estar de todos." Ele falou sobre a fusão da perspicácia empresarial de Arthur com a compaixão e a paixão pela ciência de Isabela, e como essa união forjou a base de tudo o que ele buscava realizar. As palavras de Lucas ressoaram profundamente em Arthur e Isabela. Enquanto os aplausos enchiam o salão, eles trocaram um olhar que continha décadas de memórias, desafios superados e um amor que havia florescido contra todas as probabilidades. Aquele contrato inicial, que parecia tão frio e calculista, havia se transformado na semente de um império de valores, um legado que agora era celebrado em escala mundial. De volta à mansão, dias depois, Arthur e Isabela sentaram-se na varanda, o prêmio de Lucas reluzindo suavemente sobre a mesa de centro. O sol se punha, pintando o céu com tons de dourado e violeta, e a brisa trazia o perfume das flores do jardim. "Quem diria, Arthur", Isabela disse, sua voz embargada pela emoção, "que o nosso acordo nos levaria a isso, a ver nosso neto mudar o mundo." Arthur apertou a mão dela, um sorriso sereno em seus lábios. "Foi o amor, Isabela. Sempre foi o amor. Ele nos deu a força para construir, para sonhar e para ver nosso legado florescer de maneiras que nunca poderíamos ter imaginado." Ele olhou para o horizonte, onde as últimas luzes do dia se desvaneciam.
Nossa história não termina aqui. Ela continua, em cada vida que tocamos, em cada semente que plantamos para o futuro. Os anos que se seguiram ao reconhecimento global da Montenegro Corporation foram marcados por uma consolidação ainda maior de seu impacto. Lucas, com a maturidade e a sabedoria adquiridas, continuou a liderar a empresa em direções inovadoras, sempre com um olhar atento às necessidades do planeta e de suas comunidades. A divisão de biotecnologia sustentável expandiu-se, tornando-se um modelo para outras corporações e inspirando uma nova geração de empreendedores a buscar o lucro com propósito. O nome Montenegro não era mais apenas sinônimo de poder econômico, mas de uma filosofia de vida que unia progresso e humanidade. Na mansão, Arthur e Isabela viviam seus dias com uma quietude profunda, cada momento uma celebração silenciosa de uma vida plena. A idade havia chegado, trazendo consigo a fragilidade do corpo, mas a mente e o espírito permaneciam tão lúcidos e conectados quanto sempre. Eles passavam horas na varanda, observando o jardim que Isabela tanto amava, ou lendo juntos, suas mãos envelhecidas frequentemente se encontrando em um gesto de carinho que não precisava de palavras. A mansão, outrora palco de grandes decisões e dramas, agora era um santuário de memórias e afeto. Sofia e seu marido, que haviam assumido papéis mais proeminentes na gestão do legado familiar, garantiam que Arthur e Isabela tivessem todo o conforto e cuidado. As visitas de Lucas, agora acompanhado de seus próprios filhos e netos, eram os pontos altos de suas semanas, preenchendo a casa com a alegria e a energia das novas gerações. Nessas reuniões, Arthur e Isabela compartilhavam histórias, risadas e a sabedoria acumulada de uma vida inteira, transmitindo os valores que haviam moldado a família Montenegro. Em uma tarde de primavera, enquanto o sol filtrava pelas folhas das árvores, criando um mosaico de luz e sombra no chão da varanda, Arthur e Isabela estavam sentados lado a lado. A brisa suave trazia o perfume das flores recém-abertas. "Lembra-se, Arthur?" Isabela disse, sua voz um sussurro, "daquele primeiro dia? Do contrato?" Arthur sorriu, seus olhos fixos no horizonte. "Como poderia esquecer, meu amor? Parecia o fim de tudo, mas foi apenas o começo. O começo da nossa verdadeira história." Ele apertou a mão dela, sentindo a textura familiar de sua pele. "Nós construímos mais do que um império, Isabela. Construímos um amor que se tornou a base de tudo." Isabela inclinou a cabeça em seu ombro, um sorriso sereno em seus lábios. E esse amor, Arthur, continua a florescer. Em Lucas, em Sofia, em todos eles. É o nosso legado mais bonito. A história de Arthur e Isabela Montenegro, que começou com um contrato e se transformou em um amor que desafiou o tempo e as convenções, havia alcançado sua plenitude. Eles haviam vivido uma vida extraordinária, não apenas por seus feitos, mas pela profundidade de seu afeto e pela força de sua união. Seu legado não era apenas de riqueza e poder, mas de um amor inabalável, que continuaria a inspirar e a guiar as gerações futuras, uma luz que jamais se apagaria. O Império Montenegro, sob a liderança visionária de Lucas, continuava a prosperar, não apenas em termos de inovação e impacto global, mas também como um farol de valores éticos e responsabilidade social. A biotecnologia sustentável da corporação se tornou um pilar fundamental na luta contra as mudanças climáticas e a escassez de recursos, com projetos que transformavam paisagens e vidas em todos os continentes. Lucas, com a sabedoria herdada e a paixão inata, garantia que cada passo da empresa fosse um testemunho do legado de seus avós. Na mansão, Arthur e Isabela viviam seus últimos anos em uma harmonia serena, cercados pelo amor de sua vasta família. As manhãs eram dedicadas a contemplar o jardim que Isabela havia cultivado com tanto carinho, e as tardes, a ouvir as histórias de seus netos e bisnetos, que enchiam a casa com risadas e a promessa de um futuro vibrante. A fragilidade do corpo era um lembrete da passagem do tempo, mas o brilho em seus olhos e a força de seu afeto permaneciam inabaláveis. Eles eram a personificação de uma vida bem vivida, de um amor que havia resistido a todas as tempestades. Sofia e seu marido, com o apoio de Lucas, garantiam que cada necessidade de Arthur e Isabela fosse atendida, criando um ambiente de paz e conforto. As reuniões familiares na mansão eram agora celebrações da vida,
onde as gerações se misturavam, compartilhando memórias e forjando novas. Arthur e Isabela, sentados em seus lugares de honra, observavam tudo com um contentamento profundo, sabendo que haviam construído algo que transcendia o material. Em uma noite estrelada de verão, Arthur e Isabela estavam sentados na varanda de mãos dadas, como tantas vezes fizeram ao longo de suas vidas. O ar estava suave, e o perfume das jasmins enchia a brisa. Eles não precisavam de palavras. A presença um do outro era suficiente. Nós fizemos uma boa jornada, não fizemos, Arthur? Isabela sussurrou, sua voz quase inaudível. Arthur apertou a mão dela, um sorriso gentil em seus lábios. A melhor de todas, meu amor. Uma jornada que começou com um contrato e nos deu um universo. Ele olhou para o céu noturno, onde as estrelas brilhavam intensamente. Nosso amor é a estrela mais brilhante, Isabela, e ela continuará a guiar todos eles. Naquela noite, enquanto o mundo dormia, Arthur e Isabela Montenegro partiram juntos, em paz, como haviam vivido. Seus corações, que haviam batido em uníssono por tantas décadas, finalmente encontraram o descanso. Mas o legado de seu amor, de sua resiliência e de sua visão permaneceu. Ele vivia em cada membro da família Montenegro, em cada inovação da corporação, em cada vida tocada pelo Hospital Escola. A história de Arthur e Isabela não era um fim, mas um eterno começo, uma melodia que continuaria a ressoar através das gerações, um testemunho imortal do poder transformador do amor. A notícia da partida de Arthur e Isabela Montenegro, embora esperada pela idade avançada, reverberou pela família e pela corporação com uma mistura de profunda tristeza e uma serena aceitação. Não houve desespero, mas sim uma quietude reverente, um reconhecimento de que duas vidas extraordinárias haviam completado seu ciclo, deixando para trás um rastro indelével de amor e realizações. A mansão, outrora vibrante com suas presenças, agora parecia envolta em um silêncio respeitoso, onde cada objeto, cada canto, contava uma parte de sua longa e bela história. Lucas, Sofia e seus respectivos cônjuges e filhos se reuniram, não para lamentar de forma inconsolável, mas para celebrar. O funeral foi uma cerimônia íntima e tocante, onde as histórias de Arthur e Isabela foram compartilhadas, não como lendas distantes, mas como exemplos vivos de coragem, resiliência e, acima de tudo, um amor inabalável. Lucas, em seu discurso, reafirmou o compromisso da Montenegro Corporation em honrar os princípios que seus avós haviam estabelecido, prometendo que a empresa continuaria a ser um farol de inovação ética e responsabilidade social, um reflexo de seus fundadores. A mansão, que havia sido o lar e o coração da família por tantas décadas, tornou-se um santuário de memórias. Sofia, com o apoio de Lucas, dedicou-se a preservar o legado de seus pais, transformando os aposentos de Arthur e Isabela em um espaço onde suas vidas eram contadas através de fotografias, livros e objetos pessoais. O jardim, o refúgio de Isabela, continuou a ser cuidado com o mesmo carinho, suas flores desabrochando a cada primavera como um tributo à sua paixão pela vida. A ausência física de Arthur e Isabela era palpável, mas sua presença espiritual era ainda mais forte. Seus valores, a integridade de Arthur, a compaixão de Isabela, a força de sua união, permeavam cada decisão da corporação, cada interação familiar. Lucas, ao enfrentar novos desafios e oportunidades, frequentemente se pegava pensando: o que Arthur e Isabela fariam? Essa pergunta não era um fardo, mas uma bússola guiando-o com a sabedoria de seus antepassados. Em uma tarde ensolarada, Lucas estava sentado no banco favorito de seus avós no jardim, observando seus próprios filhos brincarem. Ele sentia a brisa suave, o calor do sol e uma paz profunda. A vida continuava, vibrante e cheia de promessas. O legado de Arthur e Isabela não era uma história encerrada, mas um rio caudaloso que fluía através das gerações, enriquecendo tudo em seu caminho. Seu amor, que havia começado com um contrato e florescido em um império de valores, era agora a própria essência da família Montenegro, uma chama eterna que jamais se extinguiria. O tempo, que antes parecia um rio caudaloso, agora fluía com a serenidade de um lago, refletindo a paz que se instalara na família Montenegro. Lucas, à frente da corporação, não era apenas um empresário de sucesso, mas um guardião de um legado,
um elo vivo entre o passado e o futuro. Ele via em cada projeto inovador, em cada iniciativa de sustentabilidade, a sombra de Arthur e o brilho de Isabela, suas vozes ecoando em suas decisões, seus valores moldando cada passo. A Montenegro Corporation, sob sua liderança, tornou-se um farol de esperança, um testemunho de que o poder econômico poderia e deveria ser uma força para o bem. A mansão, agora um museu vivo de memórias, continuava a ser o coração da família. Sofia e seu marido, com a dedicação de quem compreende a profundidade de suas raízes, garantiam que a história de Arthur e Isabela fosse contada e recontada às novas gerações. As crianças, bisnetos e trinetos corriam pelos mesmos jardins onde seus antepassados haviam sonhado, rindo e brincando, sem saber que cada passo deles era um eco de um amor que desafiou o destino. Em uma noite de celebração, marcando o centenário da fundação da Montenegro Corporation, Lucas estava no palco, diante de uma plateia que incluía líderes mundiais, cientistas e, mais importante, toda a sua família. Ele olhou para os rostos jovens e esperançosos, para os olhos brilhantes que o observavam, e sentiu a presença de Arthur e Isabela mais forte do que nunca. 100 anos atrás, Lucas começou, sua voz embargada pela emoção. 2 corações se uniram por um contrato, um acordo de negócios que parecia frio e calculista. Mas o que ninguém esperava era que daquele contrato nasceria um amor tão profundo, tão resiliente, que seria capaz de construir não apenas um império, mas uma filosofia de vida. Ele fez uma pausa, permitindo que suas palavras ecoassem. Arthur e Isabela Montenegro nos ensinaram que a verdadeira riqueza não está no que se acumula, mas no que se planta. Que o legado mais valioso não é de ouro, mas de valores. E que o amor verdadeiro, é a força mais poderosa do universo, capaz de transformar o impossível em realidade. Lucas olhou para o céu noturno, onde uma estrela particularmente brilhante parecia piscar. Ele sentiu uma lágrima escorrer pelo rosto, não de tristeza, mas de uma gratidão avassaladora. O contrato havia sido o ponto de partida, mas o amor havia sido o mapa, a bússola e o destino. A história de Arthur e Isabela não era apenas a história de uma família ou de uma corporação. Era a história da humanidade, da capacidade de transcender as circunstâncias, de encontrar a luz mesmo na escuridão e de construir um futuro onde o amor é o alicerce de tudo. Fim da história. Se você se emocionou com a saga de Arthur e Isabela, com a forma como um simples contrato se transformou em um amor que construiu um império de valores, e como esse legado continua a inspirar gerações, então você faz parte da nossa comunidade. Lembram-se do desafio inicial, da paixão de Isabela pela ciência e da visão de Arthur para os negócios? E como tudo isso floresceu no sucesso de Lucas e na perpetuação de uma família unida. Não perca nenhuma de nossas próximas histórias. Inscreva-se no canal agora mesmo para ficar por dentro de todas as novidades. Se esta jornada tocou seu coração, deixe seu like para nos mostrar seu apoio. Queremos saber o que mais te marcou nesta incrível narrativa. Então comente abaixo suas impressões e sentimentos. E claro, compartilhe com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam se inspirar no poder do amor e da resiliência. Quer mais emoção? Não pare por aqui. Confira nossa playlist à esquerda, repleta de outras histórias incríveis que vão tocar seu coração e te fazer refletir sobre a vida, o amor e o destino.